A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Quero falar a respeito do pastor e do mercenário. Por que é que Jesus fez uma separação entre o pastor e o mercenário? Quem era o pastor? De João capítulo 10. E quem era o mercenário? Pastor é aquele que provê comida para as ovelhas, é aquele que provê água, é aquele que protege, é aquele que está lado a lado com as suas ovelhas. Davi, que era um pastor, defendeu as suas ovelhas de leão, de urso. E no Salmo 23, ele escreveu: "O Senhor é o meu pastor". Então Jesus é o nosso pastor. O pastor, nos tempos bíblicos, eles eram pessoas capacitadas. Eles cuidavam de rebanho de 5.000 ovelhas. E quando eles iam fazer os apriscos, aonde eles chegavam para dormir, eles faziam com pedras, colocavam uma pedra do lado da outra e as ovelhas ali ficavam protegidas. Mas na porta da entrada do aprisco, o pastor não colocava pedra. Era ele mesmo que sentava na porta e dormia na porta do aprisco. Mas por que o pastor dormia na porta do aprisco? Exatamente como uma proteção, como um guarda, um vigia. Porque qualquer barulho, ele já acordava e podia proteger a sua ovelha. Talvez seja por isso que Jesus disse: "Eu sou a porta. Quem entrar por mim encontrará pastagem". Jesus disse: "Eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas". O pastor, ele dá seu sangue pela sua ovelha. Ele dá a vida pela ovelha. Ele protege. Quando o pastor fala, a ovelha reconhece a sua voz e obedece e o segue. O pastor, ele sabe proteger a sua ovelha do mal. O pastor sabe conversar com a sua ovelha. O pastor sabe aonde tem alimento. O pastor conduz a águas tranquilas, a pastos verdejantes. O pastor é aquela pessoa que ama a sua ovelha. E quem é o mercenário? Já que Jesus falou do pastor e falou do mercenário. O mercenário, ele vê o perigo, ele foge. Ele vê o urso, o leão, ele foge e deixa a ovelha morrer. O mercenário não sabe construir um aprisco para sua ovelha. O mercenário não sabe onde tem águas tranquilas e muito menos conduzir a pastos verdejantes. O mercenário é um covarde, não tem conhecimento de um pastor. O mercenário é uma pessoa que só quer ganhar dinheiro e não se preocupa com as suas ovelhas. Mercenário no tempo bíblico era uma pessoa contratada no lugar de um pastor. Quando eles não encontravam um pastor de ovelha, eles contratavam um mercenário. E ele trabalhava durante 40 dias, 60 dias, até eles encontrar um pastor de ovelha. E o mercenário não falava como o pastor fala. O mercenário gritava com as ovelhas. O mercenário batia nas ovelhas. O mercenário deixava as ovelhas passar sede, fome. E se tivesse machucado, ele não sabia como curar a sua ferida. Uma certa feita, um pastor queria ter um filho. Sua esposa ficou grávida. E quando o filho nasceu, ele ficou muito decepcionado. Porque em vez de nascer um menino, nasceu uma menina. Ele queria um filho, porque ele queria que fosse pastor igual o pai. E ele disse: "Olha, já que não nasceu um menino, nasceu uma menina, eu vou ensinar essa menina a ser uma pastora de ovelhas". E exatamente isso que ele fez. A menina foi crescendo, ele foi ensinando. As ovelhas até reconheciam a voz da menina, obedeciam ela, gostavam dela. E ela foi crescendo, crescendo, o tempo foi passando. Um dia ela disse: "Pai, eu vou ter que ir para a cidade para mim poder estudar e trabalhar". E ele assim o deixou.
Todo dia ela mandava carta. Passou o tempo, ela começou a mandar carta uma vez por semana. Passou mais o tempo, ela passou a mandar carta uma vez por mês. Passou mais o tempo, ela nunca mais mandou carta. O pai ficou preocupado e foi atrás da sua filha nessa cidade. Pegou o endereço, tudo certinho e foi lá. Chegando lá, chamando o nome dela, não encontrou. Perguntou para todo mundo, ninguém conhecia. De repente alguém disse, toda vez à noite ela está ali com um grupinho de pessoas. Quando chegou a noite, o pastor começou a gritar o nome da sua filha, no meio de várias pessoas que estavam ali naquela rua. E ela já estava grande, diferente. De repente ela disse, olha, alguém está gritando. O outro disse, gritando o quê? Gritando o meu nome. E eu conheço essa voz. De quem é essa voz? É do meu pai. Como você conhece? Faz tempo que você não vê ele, mas eu conheço a voz dele. Eu reconheço. Ela levantou chorando, foi correndo para o meio da rua e disse, pai, pai, aqui sou eu, sua filha. Os dois se abraçaram, ela pediu perdão, se reconciliou com seu pai e o seu pai levou ela embora para sua casa. Assim Jesus disse, eu vim para o que estava perdido. Eu vim para salvar o que se havia perdido. Assim é a comparação do pastor. A ovelha reconheceu a voz do seu pastor. A filha reconheceu a voz do seu pai. Mas o mercenário pode gritar à vontade, que a ovelha nunca vai reconhecer a sua voz. Um dia estava um grupo de pastores, quase 10 pastores, e cada pastor com um grupo de ovelha, e todas as ovelhas se misturaram. E eles estavam sentados perto de um riacho, e as ovelhas tomando água. E de repente uma pessoa disse, olha, eu vou ficar olhando para ver como é que eles vão separar as ovelhas deles. Como é que eles vão saber qual ovelha é de quem? De repente um levantou e disse, estou indo embora, porque tenho que chegar mais cedo em determinado lugar. Levantou e chamou as ovelhas pelo nome, e foi saindo de uma por uma. De repente o outro fez a mesma coisa, de repente o outro a mesma coisa. E o rapaz ficou impressionado como as ovelhas reconheceram a voz dos seus pastores. Então a diferença do pastor e do mercenário é essa, que o pastor, as ovelhas escutam a sua voz e a reconhecem. E o mercenário pode falar, pode gritar o quanto quiser. As ovelhas nunca vão reconhecer a sua voz, porque não é o pastor. Está ocupando o lugar de uma pessoa, somente isso. Mas não é a posição dele, não é o chamado dele. Porque muitos foram chamados para ser mestre, outros para ser evangelista, outros para ser pastor, outros para ser doutor. Cada um foi chamado para uma coisa. Não adianta eu querer ocupar uma posição que eu não sou, que eu não vou dar conta, que eu não fui capacitado para isso. Então cada pessoa tem que estar no seu determinado lugar. O pastor com as suas ovelhas e o mercenário com o seu outro serviço. É assim que é a diferença do pastor e do mercenário. Amém?